qual o maior segredo dos casais inteligentes? E por que alguns casais eles prosperam em tudo que fazem e outros tentam e não conseguem? Nesse vídeo aqui vou falar sobre 4 sacadas simples, qualquer casal ele consegue fazer, consegue colocar em prática e com isso vai ter uma vida muito mais próspera e uma saúde financeira muito melhor. E se você gostou do tema desse vídeo, não deixa de dar o like aqui para o YouTube entender que o vídeo é um vídeo bom, um vídeo maneiro, e aí ele entrega esse vídeo para outras pessoas, para outros casais também. E se você entende que tem casal que você conhece, talvez um casal de vizinhos, de amigos, de primos, né? Compartilha esse vídeo aqui com ele, para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e aí ele vai enviando para outras pessoas também. Mas o interessante é, esse conteúdo ele é um conteúdo bom e ele tem que chegar a mais pessoas. Então me ajuda aí, me ajuda a patrocinar esse vídeo para outras pessoas que precisam enriquecer com esse conhecimento. Toda vez que falamos de finanças entre casais, na verdade a gente precisa desmistificar que as finanças elas têm que ser algo que tem que ser partilhado entre os casais, assim como qualquer outro assunto. Só que na verdade tem pessoas que às vezes entendem que não, as finanças entre os cônjuges elas têm que ser separadas. Então a mulher não pode saber ou nem deve saber quanto que o marido ganha e o marido vice-versa também não pode saber quanto que a sua esposa ganha. E com isso, cada um acaba tendo gastos, né? Ou na verdade construindo coisas separadas, porque não decidem que podem juntar o dinheiro para fazer, talvez, realizar um sonho, fazer uma viagem, construir algo melhor junto. Então a ideia do vídeo, até baseado nesse livro aqui, ó, um livro do Gustavo Cerbasi, sobre o segredo dos casais inteligentes, o Gustavo Cerbasi ele coloca isso de forma muito clara, que ambos têm que construir patrimônio, tem que construir sonho, tem que prosperar, não só financeiramente, mas na vida, em todos os sentidos, no sentido de ter qualidade de vida. Isso tem que ser colocado de forma junta, conjugal, não pode ser separado, você não pode dividir. Já estava escrito, não sei se todos vocês têm o conhecimento, mas já estava escrito na Bíblia, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele já colocou assim, que não era bom que o homem vivesse só. E depois, passando-se o tempo, Jesus também disse, né? Vá de 2 em 2, falou para os discípulos, né? Separou os discípulos assim, ó, vá, mas vá de 2 em 2. E Napoleão Hill também fala. Napoleão Hill fala o seguinte, que quando 2 mentes se unem, surge uma terceira mente. Então, quando a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente sabe disso, o que a gente tem que fazer com todos os assuntos que for ligado ao casal, ele tem que ser junto, ele não pode ser separado. Porque toda vez que você vai discutir sobre determinado assunto, que seja suas finanças, que seja algo que o casal quer comprar para si, se ele juntar, pode ter certeza que vai surgir uma terceira mente, vai surgir uma ideia melhor do que a ideia dos dois. É a terceira ideia. E é isso que tem que ser colocado em prática. Então, por isso que o mito de que as coisas entre casais têm que ser separadas, principalmente finanças, ela tem que ser quebrada. Na verdade, tem que ser juntas. Que se for junta, a qualidade da vida entre os dois, ela vai ser muito melhor. E quando o assunto é falar da renda familiar, às vezes quando vocês juntam os dois, na verdade as 2 rendas, né, que cada um traz para dentro da casa, talvez a do homem ela pode ser um pouco maior que a da mulher, e às vezes por algum motivo, vamos falar que o homem talvez receba uma promoção, uma transferência, né, do local que ele está para um outro país, uma outra cidade, e que naquele momento ele vai passar talvez a ganhar um pouco mais de dinheiro, trazer um pouco mais de dinheiro para casa, e a sua esposa vai ganhar um pouco menos. Num caso como esse, é uma decisão importante, uma decisão que o casal tem que tomar em conjunto, e às vezes seja interessante para que os dois tenham uma comunhão, que às vezes a esposa abandone naquele momento a vida dela de empregada, passe a dedicar um pouco mais na carreira do casal, e aí ela talvez ajudaria, talvez seria um período em que ela poderia dedicar um pouco mais aos filhos, e o homem trazeria mais renda para casa. Com isso, no futuro, talvez quando chegar um pouco mais próximo do fim do período laboral do marido, talvez a esposa, estando em casa, dedicando mais aos filhos, ela pode, nesse meio tempo, empreender em alguma coisa que ela consiga fazer com perfeição e aí também trazer renda para casa. E depois, quando o marido estiver finalizando esse período laboral dele, a esposa vem com outro trabalho, que seria um trabalho talvez ali de empreender, um trabalho de trabalhar de forma autônoma, trazendo mais dinheiro para casa e às vezes essa renda da esposa ela possa substituir a renda que o marido tinha. E com isso, ter uma qualidade de vida muito melhor. Só que um ponto interessante é que, se o casal estiver unido, sempre que esses tipos de assuntos acontecerem, é interessante que um dos dois, quando estiver sendo o auxiliar, o ajudador, ele entenda que não,
se o meu cônjuge está trazendo uma renda para casa, vamos falar que esteja trazendo uma renda numa quantidade que caiba dentro de um caneco. O ajudador, ou aquele auxiliador que está na casa ajudando, ele não pode ter gastos que gastem uma quantidade que caiba dentro de um balde, porque senão a conta nunca vai fechar. Você nunca vai ter dinheiro suficiente ou dinheiro sobressalente. Você sempre vai ter em déficit. Por quê? Porque a quantidade que entra, ela é muito menor do que a quantidade que sai. E aí, onde que não vai sobrar dinheiro, que você não vai conseguir acumular para ter uma vida mais próspera no futuro. E quando falamos de casais, a gente tem que entender que às vezes um dos dois ali ele vai ter uma visão mais empreendedora do que o outro. Então é interessante que aquele que tem a visão empreendedora, ele consiga passar essa ideia para o seu parceiro e com isso eles consigam chegar no consenso e entender em que eles podem empreender e como que eles vão empreender. E aquele que tem a visão de empreender, ele precisa, por exemplo, colocar isso em prática, mas também ele tem que entender que às vezes o outro não vai ter a mesma visão que ele, porque na verdade ele tem esse sentido um pouco mais aguçado. Então é aí que ele tem que explanar de forma mais clara, de forma mais inteligente e convencer de que às vezes aquela ideia, aquele plano é um plano bom para o casal e com isso eles têm que ir alinhados. Não pode, por exemplo, o marido empreender em algo e a esposa não concordar, ou a esposa ter uma visão empreendedora e o marido não concordar. Eles precisam estar juntos, precisam estar alinhados, porque se eles estiverem alinhados, é aquilo que Napoleão Hill falava, vai surgir uma terceira mente, e essa terceira mente vai fazer com que os negócios prosperem, que a vida entre os dois prospere e seja uma vida melhor. Porque se a gente for pegar, na verdade, até na prática, todos os casais que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, vai perceber que, na maioria dos casos, as finanças dos casais, elas são separadas. Então, como eu disse, eles não sabem quanto que um ou o outro ganha e nem devem saber, porque é a vida dele, a minha vida é a minha, a dele é a dele, isso não pode ser partilhado. Só que se você partilhar de um sonho empreendedor, se for partilhado uma visão investidora, de repente um dos cônjuges tem uma visão mais de investir o dinheiro, investir no presente para que no futuro tenha uma velhice mais tranquila. Então, se um dos dois pende mais para essa parte, precisa defender essa ideia e fazer com que, nem tudo que nós ganhamos nós podemos gastar, porque a gente precisa acumular para ter uma qualidade de vida melhor no futuro, a gente precisa acumular para dar uma condição melhor de estudo, de ensino para os filhos, precisa acumular para ter uma velhice mais tranquila. Então, a pessoa que tiver essa visão, a visão de investir, não pensando no curto, mas pensando no médio, longo prazo, ele precisa saber externar e vender essa ideia. Porque é natural que, de repente, o seu cônjuge, ele não partilhe no início do mesmo pensamento que o seu. Só que se você entende e sabe que, eu vi um vídeo ali, eu entendi que as finanças, a vida, ela precisa ser partilhada entre casais sobre todos os aspectos, sobre todos os prismas, sobre todos os assuntos. Então eu preciso levar essa ideia, eu preciso vender essa ideia para o meu parceiro, porque se ele comprar essa ideia, a gente vai ser muito mais próximo no futuro. Então quando a gente pensar, vamos juntar dinheiro para a gente construir um sonho muito maior que nós temos, talvez seja de uma casa própria, seja de um carro de luxo, um carro um pouco mais caro, isso aí vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque os dois trabalhando em prol do mesmo objetivo. Diferente que se fosse um só trabalhando para construir algo, para conseguir algo de valor, e o outro não estando nem aí, ou não entendendo essa importância, e esbanjando o dinheiro, não fazendo com que aquele sonho fosse possível de ser atingido. Então, nesse caso, é importante ficar claro que a prosperidade, na verdade a prosperidade inteligente entre os casais, ela não é só de repente na vida financeira. Lembra que a gente falou aqui a respeito dos assuntos, que todos os assuntos entre os casais têm que ser partilhados. Só que um assunto que tem um mito que cada um tem que ter o seu e não pode compartilhar é o financeiro. Então o financeiro, se os casais entenderem que precisa partilhar e se partilharem, eles podem viver sonhos muito maiores, podem galgar posições muito melhores na sociedade, pode usufruir, na verdade, do dinheiro da melhor forma possível, sem que precisam se abdicar de coisas que às vezes não eram coisas importantes ou coisas que fariam grande relevância na sua vida, mas que se eles juntarem uma grana, se eles partilharem, se o casal, na verdade, entender que o que ele ganha e o que ele gasta não pode ser o mesmo valor, precisam ter diferença, ele precisa saber que,
para que eu tenha uma velhice melhor, eu preciso poupar, investir o meu dinheiro ou empreender com o meu dinheiro para que a gente transforme esse dinheiro em uma quantidade muito maior e que no futuro a gente tenha uma experiência melhor. Por quê? Porque a gente acumulou um patrimônio, acumulou uma quantia em capital que na verdade vai garantir para os dois que tenha uma velhice mais tranquila. Se isso não for feito, aí na verdade tem um pouco mais de complicação. Por quê? Porque o dinheiro ele vai ser importante para custear essas despesas no futuro, que vai ser despesas quando o período laboral ele já não for tão importante quanto foi no início. Porque no início as pessoas, quanto mais novas, na idade de 20 a 50 anos, ela tem uma capacidade maior laborativa. Depois disso vai perdendo com o tempo. Só que quando ela for perdendo, ela precisa entender que ela teria que ter dinheiro para aumentar a sua qualidade de vida. Então, na verdade, como todos os imprevistos, eles são previstos, então você já tem que prever que no futuro você terá uma capacidade laborativa muito menor e que você precisa ter dinheiro acumulado. Só que aí vem uma seguinte pergunta: o que você está fazendo agora para ter essa quantia de dinheiro no futuro? Se você não estiver fazendo nada ainda, antes de ver esse vídeo, e agora que você viu esse vídeo você entendeu, já comece agora. Comece a entender que casal precisa estar alinhado, é o mesmo objetivo, é o mesmo raciocínio, e se não tiver, alinhem, porque se vocês alinhar, vocês vão poder desfrutar de uma velhice muito mais tranquila, vão poder desfrutar de sonhos junto, de viagem junto, vão poder conhecer lugares diferentes. Por quê? Porque vocês trabalharam juntos, acumularam patrimônio para que isso fosse cumprido num presente momento, talvez no futuro próximo. Eu espero que esse vídeo aqui tenha agregado valor na vida de vocês. Se agregou, não deixa de dar o like aqui no vídeo, de compartilhar esse vídeo também com pessoas que não têm esse conhecimento e que esse conhecimento vai ajudar ela a pensar na vida de uma forma diferente. Na verdade, vai ajudar ela a pensar na vida de uma forma muito melhor. Então, compartilha esse vídeo aqui e nos vemos no próximo.